Graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Atos de Transformação, ainda falando a respeito da carreira do apóstolo Paulo, da ministração do Evangelho através dos gentios, só que olhando isso de uma outra perspectiva hoje. Depois da sua terceira viagem missionária realizada com sucesso, Paulo decide voltar para Jerusalém. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, é muito bem recebido por cristãos daquele lugar. E então esses cristãos, esses discípulos, levam Paulo a se encontrar com Tiago e a todos os presbíteros da igreja de Jerusalém. E então Paulo começa a contar as maravilhas que ele vivenciou em seu ministério, na pregação dos gentios. Nós muito bem falamos no decorrer das nossas aulas e concluímos de acordo com a palavra de Deus que Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele entendeu que a mensagem de Cristo não era apenas para os judeus. E através dele, o Senhor usou para que muitas pessoas que não eram judeus conhecessem a palavra do Senhor e a salvação por intermédio de Jesus Cristo e do arrependimento de seus pecados. Bem, mas dando continuidade à nossa história, quando Paulo se encontrou com os presbíteros da igreja de Jerusalém e começou a contar daquilo que Deus fez através do seu ministério, eles ficaram maravilhados. Todos ficaram muito felizes pelas obras de Deus através da salvação dos gentios. E eles também contaram a Paulo que muitos judeus que seguiam à risca as leis de Moisés tinham se convertido ao Evangelho. Mas havia um boato ali naquela cidade de que Paulo instruía os judeus a deixar de seguir os costumes judaicos, a fazer com que os pais não mais circuncidassem os seus filhos. E para que esse boato se cessasse, Tiago teve uma ideia. Olha, você vai com esses 4 homens que têm um propósito e vocês vão fazer os rituais de purificação, para que as pessoas pudessem ver vocês e verem que isso não é uma verdade. E aqui eu quero abrir uma aspas. Paulo em momento nenhum disse aos judeus para deixar de seguir a lei de Moisés. Ele apenas disse que a salvação era também para os gentios e que para os gentios não era necessário que eles sejam circuncidados, apenas batizados. Nós vimos isso quando falamos sobre o Concílio de Jerusalém. Vocês devem se lembrar dessa aula. Mas voltando para a contextualização da nossa aula hoje. Para que o povo judeu visse através do testemunho, eles concordaram em fazer isso. Entretanto, alguns judeus da província da Ásia estavam no templo e eles começaram a alvoroçar a multidão contra Paulo, dizendo: este é aquele que diz contra as leis judaicas, que diz contra aquilo que acreditamos. Então a multidão agarrou Paulo, levou-o para fora do templo, fechou as portas, ele começou a espancá-lo e ele começou a maltratá-lo, com o intuito de matá-lo. As pessoas sentiam ódio, porque Paulo havia entendido que a salvação não era apenas pelos judeus. Havia uma cultura muito religiosa entre aquele povo de acreditar que o Senhor não abriria salvação a não ser que fosse para os judeus. E quando Paulo anunciava as mensagens aos gentios, eles acreditavam que isso era uma profanação daquilo que eles acreditavam. E eles acusavam Paulo de profanar o templo, levando os gentios para lá. Porque a cultura judaica é que apenas os judeus poderiam frequentar esse tipo de lugar. As sinagogas judaicas, principalmente de Jerusalém. Bem, mas os romanos, que eram a autoridade na época, viram aquele alvoroço, então separaram aquela confusão, tiraram Paulo daquela situação e o capturaram. E o ódio dos judeus era tão grande por Paulo que eles queriam matá-los e os soldados tiveram que erguê-lo, até que Paulo pediu para que ele pudesse ter a palavra. E aí ele começa a se defender diante daquela multidão. Quando ele começa a falar a língua dos judeus, todos se calam. E ele começa a contar o seu testemunho, dizendo que assim como ele caçava pessoas cristãs. Ele estava de acordo com o martírio de Estevão. Ele começou a contar do seu passado, que ele perseguia e matava os cristãos. Até que um dia Jesus apareceu para ele e disse assim: Paulo, por que você me persegues? E a luz era tão intensa que o cegou e Deus o direcionou para Damasco, onde ele se encontrou
com Ananias. E ali ele foi intitulado e Deus, o Senhor Jesus, o chamou para a pregação do Evangelho. E ele entendeu que a salvação não era apenas para os judeus, mas era também para os gentios. Mas quando ele falou a respeito dos gentios, quando ele disse que ele começou a pregar a palavra para os gentios, a multidão novamente se enfureceu, porque eles diziam que Paulo estava pregando algo que ia contra a doutrina deles, contra a religião deles, como se a salvação fosse apenas por intermédio da circuncisão, apenas para o povo judeu, quando na verdade nós vimos que a salvação é para todo que crê, incluindo também gentios. Mas isso não tinha entrado ainda na mentalidade daquele povo, então eles queriam matar Paulo. E Paulo foi então levado preso. E quando isso aconteceu, para que ele não fosse morto, ele revela a sua cidadania romana, para que ele pudesse ter um julgamento antes da sua condenação. Isso foi uma estratégia brilhante, porque ele sabia que se ele fosse condenado por aquelas pessoas, por aqueles judeus, ele seria morto. Mais uma vez, Deus mostrando misericórdia através da vida de Paulo. Então ele se revela como cidadão romano. Então ele é julgado diante das especificações romanas. Ele é levado a Cesareia porque havia um plano para matá-lo. Os judeus queriam matá-lo de toda forma. Ele foi exposto diante de Félix. Ele foi exposto diante de Festo e diante do rei Agripa para se defender. Ele recebeu um julgamento de acordo com as ordens romanas. Aqui, Lucas está retratando uma perspectiva diferente do nosso herói. Até esse capítulo nós vimos quão maravilhoso tem sido a obra missionária de Paulo por intermédio das 3 viagens missionárias que ele fez. Após 3 viagens missionárias de grande sucesso, por intermédio do Espírito Santo, a palavra ser levada, o Evangelho ser levado pela maior parte da Ásia Menor e da Grécia. Aqui, Lucas começa a descrever o nosso herói por uma outra perspectiva. A carreira de Paulo mudou de forma abrupta nesse momento, porque aqui ele não é mais um grande herói. Aqui ele está sendo visto como um vilão diante das pessoas religiosas da época, diante da religiosidade da época e de uma cultura que não era aberta para o amor de Jesus, mas era apenas fixada em si mesmo. Havia a oposição dos judeus, porque eles acreditavam que a salvação era apenas para o povo judeu. A religiosidade, a cultura pela qual eles haviam crescido, eles não tinham experimentado ainda a manifestação do amor de Jesus. E por isso eles queriam perseguir Paulo, porque ele acreditava que a salvação era para todos. E nós tínhamos também a justiça romana, que queria por diversas vezes fazer o melhor. Diante dessa história nós podemos ver Lucas mostrando a justiça romana como uma amiga do Evangelho. Por diversas vezes nós vemos no decorrer da história, entre Atos capítulo 21 até Atos capítulo 25, Paulo sendo resgatado da morte pela justiça romana, através dos princípios e da lei que eles estabeleciam. Mas ainda assim ele estava sob custódia. É interessante ver que em todos os momentos em que Paulo se apresenta a Festo, em que Paulo se apresenta a Félix, em que Paulo se apresenta a Agripa, todos os momentos eles diziam: eu não vejo nenhum motivo para que ele seja morto. Então, diante da justiça romana, Paulo era considerado inocente. Assim como Jesus também foi considerado inocente diante da justiça romana. O que condenou Jesus à morte foram os judeus, que disseram para crucificá-lo. Paulo estava vivendo exatamente a mesma situação aqui. Porque eles que acreditavam que a salvação não era para todos, era apenas para os judeus.
É importante ressaltar que uma das primeiras pessoas que aceitou Jesus como gentil foi em Romanos. Cornélio, por exemplo, vocês se lembram da conversão de Cornélio? Nós conversamos sobre isso através da vida de Pedro. Ele era romano e um gentil. Diante dos judeus, algo que seria impossível. Paulo foi perseguido por pessoas que não tinham sido impactadas pelo amor de Jesus ainda, que não haviam experimentado nem entendido que a salvação, a mensagem de arrependimento era para todos. Quantas vezes, colocando para os nossos dias de hoje, nós somos como o povo judeu, colocamos empecilhos para que o Evangelho seja anunciado àqueles que verdadeiramente precisam, aqueles que não têm nenhuma esperança. Muitas vezes nós levantamos empecilhos, porque talvez as pessoas não estão vestidas de acordo com como nós vestimos, ou não agem de acordo com como nós não agimos, achamos que essas pessoas não são dignas de Jesus. Mas, sabe, foi colocado sobre mim e sobre a sua vida a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus. E assim como Paulo entendeu isso, nós precisamos entender e anunciar o Evangelho de Cristo. Que nós não possamos ser como o povo judeu, um empecilho para a propagação do Evangelho, mas possamos ser como Paulo, os entendedores que a mensagem de arrependimento é para todos. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele disponibilizou salvação para todos aqueles que creem. Então que nós possamos ser como Paulo e não como os judeus daquela época, que anunciam a mensagem independente dos levantes. É interessante que, se a gente olhar no capítulo 21, quando Paulo se anunciou que voltaria para Jerusalém, os irmãos que estavam com ele disseram: não faça isso, porque se você fizer isso, eles vão te prender, eles vão te matar, porque essas pessoas entendiam a mente fechada, se é que eu posso dizer assim, a religiosidade dos judeus, a cultura judaica. Eles não iam receber Paulo de bom grado. E nesse texto Paulo fala assim: eu estou disposto a ser preso e morto por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por causa do Evangelho. Eu estou disposto a fazer isso. Que nós possamos ter essa convicção que Paulo teve para anunciar o Evangelho de Jesus. Paulo era inocente, nós sabemos disso. No capítulo 25, quando ele estava frente a Agripa, ele anuncia: se sou culpado, eu mereço ser condenado. Mas se sou inocente, eu também mereço ser inocentado. Porque ele sabia da sua inocência. E sabia que ele estava debaixo do propósito de Jesus. E eu tenho certeza que, por mais que o medo vinha ao seu coração, ele tinha confiança de que aquele que começou a obra nele iria terminar. Ele tinha confiança de que o propósito de Jesus na vida dele iria ser concluído. E o decorrer da história mostra isso. Que eu e você possamos ter esse entendimento de que a mensagem do arrependimento é para todos. E que se é para todos, então vamos anunciá-la. Não vamos ser como o povo judeu daquela época e ser como empecilhos para o Evangelho. Muitas vezes nós queremos condenar, destruir, aniquilar, tirar do nosso meio, até matar aquilo que vai contra os nossos preconceitos, aquilo que vai contra as nossas ideias, os nossos conceitos, mas que possamos nos alinhar de acordo com a vontade de Jesus. Porque nós não devemos ser cheios de nós mesmos, mas cheios daquilo que Deus tem para nós, da vontade de Jesus para cada um. E é nossa obrigação, nosso chamado, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Jesus, nos dê o entendimento que o Senhor deu a Paulo, de que o Evangelho deve ser anunciado a tempo e fora de tempo, Jesus, em todo instante, para todas as pessoas. A salvação, Pai, é para todos que creem, é para todos que se arrependem de seus pecados. E nós queremos ter esse entendimento. Jesus, que possamos estar dispostos a morrer por Ti se for preciso. Pai, nós não queremos ser empecilhos da propagação do Seu Evangelho. Pelo contrário, queremos ser canais
para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor possa ser sempre a centralidade de tudo que você for fazer. Que o Evangelho possa ser anunciado através da sua vida. Em nome de Jesus.